Salve, salve, galera! Esse é o Alpha Media Cast, eu sou o Mesaque de Almeida e hoje nós vamos aqui ter aquele papo de empreendedor. Antes, quero lembrar para você que se você tem interesse em gravar o seu podcast, fala com a gente. Nós estamos aqui do ladinho do Centro Comercial, Rua Kawashi 293 e temos toda uma estrutura para atender o seu podcast, seu projeto, aqui no Connect Studio ou de repente aí onde você está no seu evento. Se precisou, fala com a gente. E a nossa convidada de hoje, gente, olha, eu tive que fazer uma cola aqui porque o currículo dela é muito extenso, entendeu? Ela é uma mãe, esposa, liderou mais de 50 mil mulheres. Se liderar 4 já é difícil, ainda mais 50 mil mulheres, multiempresária, mentora, investidora anjo. Ó, então você que está aí querendo um investidor para o seu projeto, esse é o podcast certo, tá? CEO de empresas, tá? E também ela é uma venezuelana que empreende aqui no Brasil. Com vocês, Genicir. Genicir? Genicir. O nome dela é Genicir. Quase da música, né? Uma honra estar aqui contigo, Mesaque. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, estamos honrados. Quero já te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, sempre muito anteciosa. Agradecer a nossa amiga Leonice Alves, que fez a conexão com a gente. A Leonice, como a gente falou, né? Ela tem sido bênção na minha vida. A gente conhece há bastante tempo, sempre fazendo boas conexões. Sim. Estou ansioso para ouvir de você, já te seguir lá nas redes sociais, já. E confesso que todas as lições, né, já são inspiradoras. Os vídeos que você viu lá faz parte do que eu gosto também. Eu tenho formação em marketing e marketing e motivação para inspirar novos empreendedores, pessoas. E acho que assim, só de falar em venezuelana que está no olho do furacão até aquelas datas sair, tudo que se passou lá. Empreendendo no Brasil, a gente já vê assim, cara, que fala assim, essa mulher aí, ela tem uma lição para passar. Obrigada, Mesaque. Chama muito a atenção das pessoas, realmente, o fato de eu ser venezuelana, estar na posição que, né, toda honra e glória para o Senhor, mas o fato de eu estar na posição que eu estou hoje sempre chama muito a atenção, porque as pessoas associam venezuelano à pobreza, à escassez, a pessoas que estão em condição de refugiados no país, e não a uma posição de liderança num país como o Brasil. Cara, eu nunca fui na Venezuela, na verdade eu tenho medo de ir, não tenho vontade de ir, né? Não vá agora. Oro pela vida das pessoas que lá estão. Tem uma curiosidade, antes da gente começar a falar de você. Mas antes, eu queria que você aí se apresentasse para as pessoas aqui, falasse quem é a Genicir, é isso? Sim, Genicir. Falasse pra gente. Bom, Mesaque, eu sou empresária, sou formada em engenharia de produção, sou mãe, sou filha do Deus vivo e sou esposa também. Principalmente hoje a minha área de atuação no mundo empresarial é na área da saúde. Tenho diversas empresas nessa área e onde eu pretendo focar daqui para frente a minha atuação. Na área da saúde. Na área da saúde. Legal. Legal. E aí é o seguinte, voltando à Venezuela, como que você morou quantos anos lá? Você é nova, caramba. Morei mais ou menos, tenho 44. Meu iPhone quer participar do podcast. Quer participar? O meu também tá por ali. Qual era a pergunta? Eu esqueci. Quantos anos você saiu de lá? Você morou quantos anos na Venezuela? Eu saí a primeira vez, fui morar nos Estados Unidos, morei por um curto período de tempo, depois eu morei na Colômbia e depois eu vim para o Brasil. Então eu saí a primeira vez com 21 anos. 21 anos. Já fazem 23 anos e estou há 19 anos aqui no Brasil. Legal. Sabe que eu nunca vindo assim contigo assim, agora me veio isso em mente assim. Como que é a Venezuela? Porque quando a gente vê na televisão, de verdade, eu nunca vi nenhum documentário. Porque, por exemplo, quando Cuba, eles falam da parte bonita de Cuba, mostra assim as lojas. Sim. E como que você diria para Venezuela? Se eu fosse para Venezuela, quais os pontos que você diria para eu visitar? Com certeza, Los Roques. Los Roques é um lugar de praias paradisíacas. Legal. Uma água, eu não vi em lugar nenhum ainda, é surreal. E só
hoje em dia. Pela questão política está terrível, né? E muita insegurança também. Então, infelizmente, outros lugares turísticos que eram maravilhosos, hoje eu não indicaria. Mas Los Roques podem ir, que tem segurança total, é muito tranquilo e é um lugar marcante. A moeda lá tá quanto para o Brasil? A Olha, conversão? sempre está mudando pela questão do dólar, né? Eles dolarizaram. Certo. Mas é muito barato. Eles estão usando pra o dólar brasileiro. lá? Sim, dolarizaram. E ele não gosta dos americanos, não é estranho que ele esteja usando o dólar? Dolarizaram porque chegou um descontrole que você ia comprar 1 quilo de tomate, era milhões, né? Era 1 milhão, 2 milhões de bolívares. Bolívares. Então, hoje não sei quanto está a moeda, mas é muito barato para brasileiro. Muito mesmo. Puxa vida, eu Muito mais barato oro que a assim por aqui. Argentina, muito mais barato que qualquer outro lugar. Cara, e sabe o que eu falando de política, quadro de política, como o Sim. Genicir. Cara, e assim, impressionante, porque tem tanta gente que... Onde que eles arrumam aquelas pessoas que são a favor, né? Sim. E outros você vê aquelas pessoas querendo mudança, né, Sim. Olha, essas pessoas que estão a favor, eu acredito que hoje a Venezuela já era um país monoprodutor. A gente só tem petróleo na Venezuela. Quando eu saí de lá, saí exatamente porque houve uma grande greve. Eu trabalhava na PDVSA na época, tinha minha fábrica, minha indústria, que depois eu vou contar um pouco sobre isso, de borracha, mas eu também trabalhava na PDVSA. E foi a primeira vez, foi um marco histórico no país, foi a primeira vez que a PDVSA foi politizada. Que o Hugo Chávez tomou posse da PDVSA. Então, de lá para cá, foi ladeira abaixo. Aí foi tudo politizado. O que eu entendo? Que um país monoprodutor, o país de maiores reservas de petróleo no mundo, com certeza ele encontrou uma forma de pulverizar a máquina nos lugares estratégicos onde circula muito dinheiro. Embora a Venezuela tenha decaído em níveis de produção extremamente baixos, só para você ter um nível de comparação, antes do Hugo Chávez tomar o poder, a Venezuela produzia 3 milhões de barris dia. Chegou no governo do Maduro a 100 mil barris dia. Tá falando de 3 para 100. 3 milhões para 100 mil. 100 mil. Então, assim, caíram porque, claro... Muita coisa. Ele não investiu em produção, não investiu em tecnologia, só mão de obra política e não capacitada. Então, eu mesma saí da PDVSA por causa disso. Então, essa máquina... a conta chega, né? Mas são essas pessoas que se mantêm no poder e que votam e que estimulam os outros a votar. E, na minha opinião pessoal, existe, claro, um fator muito forte de fraude, né? Que ficou extremamente notório para todos após essas eleições. Mas aí entra naquela complexidade de poder demonstrar, de poder terem realmente provas válidas, né? E a autonomia do país, né? Muito difícil entrar nessa... Muito difícil. Para fechar aqui a parte de política. Sim. Você gosta de política? Você fala bem, você conhece bem a história? Um pouco, não, eu sou estudiosa, mas não me interessa, assim, é um assunto que me dói, porque se trata do meu país, da minha terra, embora eu seja filha de imigrantes, meu pai era romeno, minha mãe era colombiana, e eu somente nasci na Venezuela. É a terra onde eu nasci. Então, não há terra como a tua terra. E quem é imigrante sabe, eu amo o Brasil e fiz do Brasil a minha terra prometida, meu país, mas eu almejo poder pisar na minha terra. Eu acho que todo expatriado, ele tem esse amor que é único, é que nem amor de mãe, é tua terra-mãe. Pode ter outras terras, pode ter outros amores, mas é tua terra-mãe. E isso foi nos roubado, né? Então, assim, na casa da Venezuela, eu sou apaixonada por meu país e o assunto de política me dói. Então, eu vejo com cautela, não é um assunto que me interessa muito, porque é um assunto que machuca. Entendi. Mas política é só a nível superficial. Já pensou? Você é a líder lá da Venezuela? Não. Eu só lideraria em termos de empreendedorismo. Meu sonho, eu sou amiga do Luciano Hang, e ele é um patriota obstinado pelo Brasil. Ele usa roupa, ele usa o uniforme do Brasil. Exatamente. Então, no caso, até eu conversava com o Luciano Hang semana passada, dizendo que meu maior sonho é eu poder voltar ao meu país como investidora. Eu poder voltar à minha cidadezinha pequenininha, sonho com petroleira. isso.
Eu Fazer sonho... os 2 milhões e 900 de petróleo lá, já pensou? Os Eu sou, 2.900... imagina que lindo. Eu acho que para mim não haveria maior ápice como empreendedora do que voltar no meu país, se empreender no meu país, se ser reconhecida. Eu era muito pobre, saí de uma extrema pobreza. E eu acho que todo expatriado tem esse sonho de voltar à terra, a terra mãe, e poder gerar emprego, poder ser reconhecido, né, como um empresário próspero. Esse é um dos meus sonhos que ainda não posso realizar. Não, de repente lá essa situação aí mudando, quem sabe você não vai... Amém. Vai precisar de bastante mulheres iguais a você, mentoras, para poder passar a mentoria para outras mulheres, Amém. Eu creio, é uma coisa que eu sonho, que realmente assim arde no meu coração eu poder investir na Venezuela. Quantas mulheres, qual a população de lá? A gente deve estar em 28 milhões, aproximadamente. Nossa, pouquíssimo. É pequeno. Não, nem estado de São Paulo, cara. Não, é muito pequena. 28 milhões, meu. Mas é um país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Né? Então, é um país muito rico. Por isso, o interesse geopolítico na Venezuela, né? Então vamos lá. Fechando aqui o nosso quadro sobre política, vamos aos negócios. Quer falar primeiro do seu... as 50 mil mulheres que você... É um total que você liderou. Vem antes ou depois do empreendimento na borracharia? Depois. Bem depois? Sim. Então vamos começar pelo empreendimento lá no desafio da borracharia. Sim. Na verdade, Mesaque, eu falo assim, que eu fui empurrada ao empreendedorismo. Eu comecei a minha jornada empreendedora aos 7 anos de idade. 7 anos, cara? Encontrar a minha mãe chorando porque só tínhamos arroz para comer. E aquela paixão, aquele amor pela minha mãe me fez somente pensar, bom, eu preciso... parar com essa dor que a minha mãe está sentindo, porque eu passei por muita dificuldade, nós passamos por muita dificuldade, mas nunca passamos fome. E eu ver aquela situação, só ter arroz, me levou a me movimentar. E eu entendi nessa tenra idade, tão pequenininha, que só se gerava dinheiro através de venda. Eu percebia que a troca comercial acontecia numa venda. Minha mãe era costureira, então ela produzia... Aos 7 anos? Aos 7 anos de idade. E eu falei, bom, a minha mãe faz uma troca comercial. Ela entrega a roupa e ela recebe dinheiro. Eu preciso trocar alguma coisa. Mas para quem? Aí eu observei, bom, as únicas pessoas que eu tenho que eu possa vender alguma coisa são minhas colegas da escola. E o que elas precisam? Qual que é a demanda desse mercado? Eram as épocas áureas dos piolhos, né? Todo mundo tinha piolho. E todo mundo andava de cabelo preso. Aí eu falei, pronto, vou fazer um elástico, costurei com tecido, porque minha mãe era costureira, tínhamos máquina, enfim. E eu comecei a costurar e já, desde pequenininha, costurei. Sei fazer molde e tudo. E eu falei, bom, não vou fazer só um elástico, vou agregar valor ao meu produto. Claro que não com essas palavras, mas hoje eu entendo que foi isso que eu fiz. Agreguei valor ao meu produto e fui vender para esse meu mercado. E quando eu trouxe o primeiro dinheiro para casa, Mesaque, foi tão prazeroso que eu percebi que a minha atitude poderia mudar a minha realidade. Então, eu decidi começar a ter atitudes. E aí tive muita atitude. Aí comecei a vender lição de casa, os trabalhos, na época de máquina, lembra? Máquina de... Não, eu não lembro disso aí. O que é isso aí mesmo? Entrega a nossa idade, né? Então, na época de máquinas, eu vendia os trabalhos e eu sempre tive muita autoconfiança. Caraca, você era sangue no zóio, né? Muito. E comecei a vender trabalho, vender de tudo e tal. E só me pagavam se elas tirassem 10. Bom, ali começou. Então, quando minha mãe faleceu, ela faleceu, eu tinha 13 anos, aos 14, eu pedi emprego, precisava pagar muita conta, fiquei com dívida com a Jota, fiquei, enfim, com muita conta para pagar, muito jovem, sozinha, literalmente, porque eu já não tive pai e minha mãe morreu. 2 estrangeiros, eu não tinha avó, não tinha tios. E eu comecei a pedir emprego lá nessa empresa de borracha. Aos 14 anos, eu comecei a vender daquele jeito, né? É uma longa história, mas eu comecei como vendedora, fui forjada mesmo assim, uma menina que estudava num colégio de freiras, que não tinha tido um ambiente familiar sadio, uma convivência com homens normal. Eu fui jogada para oficina de retífica, lojas de autopeças, oficina mecânica. Uma área machista.
terrível. Homens. E lá também é forte assim o machismo? Muito, muito forte. Era muito pesado esse ambiente para mim, mas me fez enfrentar o meu maior medo, que era essa convivência com homens, porque eu estudava numa escola de freiras e só meninas. A gente não convivia com homens na escola, não convivia com homens em casa, e eu tinha muito medo de homens, sabe? Então foi excelente para mim, me forjou. E essa forja, muito bruta, muito dolorida, porque já era órfã, né? Me levou aos 21 anos conquistar meu primeiro milhão, aos 21 anos me tornar dona dessa empresa. Então, eu acho que toda situação que te leva no limite te leva a resultados também que extrapolam aquilo que você conseguiria gerar se você não tivesse sido colocado no limite, né? E assim, ó, a grande lição, eu vejo que você fala, né, nos seus depoimentos, que você foi a investidora de você mesmo, né? Mas assim, qual a grande, resumindo assim, o que você diria? Eu também já empreendi, né? Já quebrei algumas vezes, né? Que bom. E aí eu vi você falando, né? A gente já ganha experiência. O que a gente fala é o seguinte: tem uma certa idade que você não pode cometer os erros que você cometeu lá atrás. Esse não. Sim. E também passei por agiota, mas engraçado, né? Olha. Engraçado que eu não os procurei. Mas assim, chegaram a me oferecer facilidades. E na época era cheque, eu entreguei o cheque, o cara sumiu com os meus cheques. E aí os agiotas vieram me procurar, cara. E aí você acredita? Aí eu peguei e falei, quebrando já, quase falindo. E aí chegam uns agiotas lá, ameaçando matar minha filha, matar minha esposa. E terrível. tive que arrumar dinheiro, pagar o cara. É terrível. Mas assim, o que eu vejo você aí, vamos dizer assim, que você passou dos 17, 18, 21, numa fase em que você... Se bem que vou te dar um desconto, porque com 7 anos você já estava preparada já, meu. Ninguém tem... É raro ver uma pessoa com 7 anos ter, né, a maturidade que você teve. Sim. 14 anos, perdeu a mãe, e isso fez o seu coração virar uma pedrinha, uma pedra. Uma mulher de negócio. Sim. Aprendeu a pensar rápido, certo? Sim, sim. Tanto que eu me foquei muito em sair daquela realidade. Eu tenho um vídeo que eu falo do caderninho, né? Na época a gente não tinha celular, essas ferramentas que hoje estão disponíveis para todo mundo, mas eu tinha um caderninho com um lapisinho. E hoje eu percebo o nível de comprometimento com o meu sonho e o nível de poucos recursos que eu tinha quando eu lembrei que eu anotava no caderninho tudo que eu deixava de gastar. E eu anotava bala. Eu amava umas balas. Quanto custa uma bala? Centavos? 10, 20 centavos? Certo. Então, era esse nível de comprometimento com a minha nova realidade, com comprar meu primeiro carro, que eu anotava para me motivar. Então, se eu não comprasse a bala, eu colocava mais. Então, mais quanto? 25 centavos. Caraca, tijolinho por tijolinho. Eu não conheço ninguém que tenha feito tamanho sacrifício até hoje. Eu pergunto, eu falo para as pessoas essa história e não conheço ninguém que me fala, não, eu também fazia isso, economizava 20 centavos. 20 centavos não, mas seu amigo já tinha condições de trocar de carro e não trocou. O Luciano Hang, ele nunca falou isso? Já podia comprar uma casa nova, não comprei. Já podia comprar um carro. Vocês se identificam com isso aí? Ele é fora da curva. Eu me identifico muito com os valores e os princípios dele. Ele realmente é daquele tipo de pessoas que não é show-off, né? Ele não faz para aparecer, não faz... Ele é de verdade, ele é apaixonado pelo negócio dele, ele pode trabalhar sábado. Os filhos dele falam que ele ligava numa tomada 440 e que ainda não entende de onde sai tanto vigor, né? Dele. Mas eu me identifico muito com ele nesse sentido, quase todo. Ser um excelente conselheiro. Tenho muito carinho por ele. Quantos anos vocês são amigos? 3 anos, 4 anos já quase. E aí o que você... 4 anos, 4 quando anos a gente já. conversa, assim, que nem a nossa amiga que a gente acabou de comentar. Sim. Você viu? É que você não estava lá, né? Mas assim, hoje eu reflito e falo muito pra minha esposa. Eu aprendi algumas coisas com ela. A gente é da mesma idade. Trabalhei algum tempo com ela, já estava num outro patamar, eu estava me formando. E, você sabe, trabalhei acho que 2 anos. E várias vezes eu me pego falando, mano, ela faria dessa forma. Olha, se eu tivesse ouvido naquela época, eu teria. Sobretudo, gratidão a Deus, assim, a forma como ela tinha. Sim. E as pessoas até falam, pô, mas você não vive, você vive falando dessa pessoa. Eu falo, não, é diferente. E aí dele, assim, o que você trouxe pra você, assim, que te inspirou, assim, que falou, cara... Porque, assim, você já é fora da curva, né? Ai, obrigada, Mesaque.
Olha, eu vou te falar assim, vou responder a tua pergunta, mas eu queria trazer muito isso que você está falando, porque empreendedor, ele tem muito medo de errar. Antes de empreender, já morre de medo de errar, e durante, ele tem muito medo de errar, porque geralmente colocou tudo que tinha, jogou todas as fichas. E o errar faz parte do ser humano. Qual é o caminho mais curto, se puder ser chamado dessa forma, é você ouvindo conselheiros, como você acabou de dizer. Tem uma amiga que ela te deu alguns conselhos se você não ouviu. Mas tudo tem uma curva de aprendizado. No Israel, tem uma prática que eu acho exemplar. Quando um empreendedor, um empresário vai procurar ajuda, vai procurar investimento para um fundo de investimentos e ele chega com um histórico de ter quebrado algumas vezes, isso não diz respeito dele como uma incapacidade, como erro. Diz respeito de uma forma positiva. Ele tem mais pontos positivos do que um que chega lá e nunca quebrou. Muito mais pontos positivos na hora deles fazerem o investimento. Olha que lição incrível. A gente, como empresário, aprende, infelizmente, na dor da quebra, na dor de ter tomado essas decisões equívocas, que a gente, quando olha para trás, fala, hoje faria de forma totalmente diferente. Tem aprendizados que o acerto não iria trazer. Então, a gente tem que virar a página, o que foi, e pegar o máximo que eu consigo aprender daquilo que eu fiz. E com certeza tem muito mais riqueza do que se você tivesse feito da forma correta. E eu já errei bastante. Não, o Thomas Edison já falou que... Ele fala mesmo, né? Que o cara que patrocinava ele falava, cara, mas você já errou tanto, você tem certeza que você vai conseguir? Eu acho que você não vai conseguir porque você já errou demais. Não, eu vou conseguir porque... Tô mais perto. Já errei o suficiente, né? Exato. Pô, que legal. Mas, é Geni, né? Sim, pode Geni. falar de Geni. Geni. Me diz uma coisa. As 50 mil pessoas que você inspirou ao longo da carreira. Sim. E aí, é do sexo feminino? Sim. Eu coloco essa métrica com muita modéstia, né? Mas foram muito mais, em torno o triplo disso. Mas as que ficaram mais tempo, mas se estabilizassem esse número. Isso foi misturado, homens e mulheres, mas naturalmente, claro, eu tenho as mulheres se identificam muito comigo, acho que é natural. Mãe, mulher, empresária, acabam as mulheres se identificando um pouco mais. Porém, eu gosto muito de liderar homens também, homens e mulheres, tanto faz para mim. Mas é natural que a mulher se inspire, né? Então, a gente vamos como é que a gente faz pra gente fazer aquele programa de mentoria, pra você ser minha conselheira. Vamos fazer. Pra gente Será uma honra. passar do nosso primeiro milhão. A gente nem chegou ainda, a gente já quer passar ele já. Isso aí, já é. Você sabe que bilionária. Eu gosto muito da Cris Arcângeles. Ela é espetacular, eu gosto bastante eu também. Eu vi algumas coisas, ela é muito amiga da Trajano, né? E ela fala muito esse negócio de escalar, sabe? Então, essas 50 mulheres aqui foi ao longo tanto treinamento quanto liderada? Eu tinha uma empresa de cosméticos. Eu tive uma empresa de cosméticos que foi um dos meus maiores cases, principalmente perfumes. Eu vi 90%. Que você tem um case de 15 ml? Tinha, exatamente, sim. Não tinha ainda? Não existia esse perfume. Eu inovei, fui a primeira a lançar um perfume pequenininho de 15 ml. Depois várias empresas usaram também. Não necessariamente eu digo que copiaram de mim, mas fui a primeira a fazer, né? Que ano isso? Isso foi em 2013 que eu comecei. 2013. Eu trabalhei 5 anos na Natura. Olha! É sensacional trabalhar com perfumaria. Perfumaria é minha paixão. Estudei perfumaria na França, em Grasse, na região francesa, que é onde sai toda a alta perfumaria mundial. E para mim era, enfim, foi espetacular essa empresa porque eu unia duas paixões. A paixão com cosméticos. Eu sempre trabalhei em negócios que apareciam petróleo, borracha, cobre. E quando vim para o Brasil, uma das minhas decisões foi vou trabalhar numa paixão que é perfumaria e maquiagem. E foi uma empresa muito bem sucedida. Eu conseguia oferecer para as pessoas que não tinham conhecimento de como começar seu negócio, ferramentas para eles se formarem em microempreendedores estabilizados. E houve cases lindíssimos de pessoas que saíram de camelô a terem quiosques em shopping, terem lojas estruturadas. Foi espetacular.
E aí que eu tive essa liderança com essas pessoas. Foram milhares de pessoas no Brasil todo. Você tinha venda direta? Era venda direta. Era um modelo binível. Só tinha o distribuidor e tinha o revendedor só. E foi lindíssimo. Foi no Brasil. Por isso eu te falei, o número é bem maior, em torno de 150 mil pessoas. Mas pessoas que realmente fizeram mais carreira, mais consolidado esse número. E tínhamos Maranhão, Rio de Janeiro, Curitiba, Paraná. Caraca, era uma loucura. Foi muito grande, foi muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na Natura foi onde eu trabalhei com mais mulheres, né? Hoje eu também trabalho na política e tal, né? Ah, legal. Mas lá era onde tinha muitas mulheres. Na época eram 5 mil colaboradores. Né? Isso no CD, em Cajamar. Sim. A Natura tinha uma força de venda de 500 mil colaboradoras. Tá. Né? Era maior, era mais admirada fora do Brasil, ganhou vários prêmios. Hoje mudou bastante. E assim, mas eu quero te fazer uma pergunta. Sim. Inclusive as mulheres, falam, me perdoe, as mulheres não vão querer me cancelar aí, mas muitas mulheres dizem que é difícil lidar com mulher. Sim. Né? A gente via, eu trabalhava num departamento que tinha 10 homens. Na linha lá das mulheres, na produção, tinha 300. E tinha muita confusão, coisas assim de briga por conta de unha, por conta de que a outra olhou pra mim e riu e tal, sabe? Sim. Como que era? Você tinha que gerenciar alguns conflitos assim, porque eu vejo assim de toda a ordem. A mulher estressada que não tem apoio do marido. Sim. A mulher que acabou de ter parto e depressão pós-parto. A mulher... Você passou com essas 50 mil, você teve que lidar com muita situação, cara. Você estudou psicologia também? Não. Não. Mas assim, é nítido, isso é mensurável. Para a mulher é mais difícil. A gente tem um fator biológico, como eu falo, nós mulheres somos um laboratório químico, onde temos um ciclo hormonal que deixa as mulheres mais sensíveis, menos sensíveis, mais irritadas. Tem o fator, a carga sobre a família, ela pesa muito mais sobre a mulher, com certeza. E como eu trabalhava com pessoas classe C, D, normalmente são pessoas que têm uma estrutura familiar, na verdade tem pouca estrutura familiar, muitas mais jovens, e onde os filhos, depois, muito marido que abandonava, muito marido que saía de casa. Então, a pressão sobre a mulher é muito maior. Eu não acredito nessa filosofia ou nesse discurso de que mulher concorre com mulher, porque eu acho que mulheres têm que se unir, mulher com mulher, porque você entende de igual para igual as dores e essa sobrecarga que eu acabei de falar. Então, deveria haver uma união. E foi o que eu sempre estimulei. Então, aconteciam pequenos fatos, mas nunca dei ibope. Sempre foquei em se unir, em trabalhar como um bloco, em solução. Em um bloco de se unir e onde é a união a força. Ponto final. E que ganha sempre é o mais forte que aguenta, né? Nem necessariamente o mais forte, mas o que aguenta com o tempo. E era isso que eu estimulava. Mas, claro que a carga é diferente para nós, né? Entendi. Uma outra pergunta assim, ó. Aí você montou a sua empresa. Cara, você viu como passa rápido? A gente já tá falando Quanto tempo? 50 minutos. Mentira! Você viu? Parece 15, que delícia. Né? Então vai ser 2 horas. E aí o que acontece? Beleza. E você tem uma outra empresa, que a gente vai falar sobre ela, uma experiência de vida. E você também é uma investidora anjo, né? Sim, sim. Que, na verdade, os anjos estão sumindo do mercado, né? Você já viu falar do mercado de NFT? Sim, que aí eles estão trocando, né, o dinheiro por NFT. Sim. Eu tenho um amigo que trabalha com isso, o Souza, não sei se você conhece, da Biu. Não. O Souza, ele vendeu produto, ele vendeu uma empresa dele, trabalhou no iFood, desenvolveu o Simpla, vendeu a primeira Play Kids, o Steve Jobs, e ele é um cara que ele dá mentoria justamente para a pessoa ter esse investidor, conectar vocês. Legal. E ele falou que os anjos estão sumindo, né? Sim. E assim, não é fácil você buscar um investidor, né? Porque as pessoas assim como vocês, que são sharks, né? Eles têm a visão muito rápida do negócio, assim, né? A visão como um todo. E quando você entra para você investir assim, o que você, para quem está assistindo, para os amigos investidores, o que você analisa assim, de pronto, para você olhar e falar, não sabe o que está falando. Sim. Meu tempo é precioso. O primeiro que a gente observa, e isso é uma fase minha nova, recente, de me tornar investidora, porque eu já estive lá, já estive no meu começo, né? Nunca tive essa oportunidade de ter um investidor. E eu acredito que existem
empresas incríveis surgindo, precisando de uma mente, mas que tenha passado por experiências que esse empreendedor não passou e que acelera o processo de chegar lá. O primeiro que eu observo é a pessoa, porque existem projetos não tão bons, com pessoas incríveis que se tornam empresas incríveis, e existem projetos incríveis com pessoas que não acreditam mesmo no seu negócio, que não tem a garra, a capacidade, a paixão de tornar essa empresa incrível e não se torna. O principal é a pessoa. E eu acredito nisso. Então, entusiasmo. O principal tem que brilhar os olhos. As características pessoais que passam do entusiasmo. Entusiasmo é importante, claro, mas a garra, a persistência, os valores da pessoa, e você observa valores em pequenas coisas, não é uma decisão binária. Observa valores sim ou não. E hoje tem muitas ferramentas de testes que a gente faz, onde consegue se observar e aprofundar um pouco melhor sobre o comportamento da pessoa, os princípios, os valores, para mim é o mais importante. Claro que isso não anda sozinho. Se o projeto ele não tiver escalabilidade, se ele não for um projeto onde pode se escalar num tamanho maior, com baixo investimento, se não precisa muito, um projeto é físico, é digital, o produto, a empresa ela é mais focada no físico ou no digital, são alguns fatores que a gente analisa. E também que não saia muito do nosso core business, que é saúde. Isso hoje é Você está mais para o mercado da saúde. Mais para o mercado da saúde. Eu estou avaliando algumas empresas na área de cosméticos, beleza, porque eu já conheço bastante do mercado e eu tenho facilidade, mas não entro em negócios de alimentação, por exemplo. Alimentação é um tipo de negócio, um mercado que sempre aparece para nós e eu não entro. Há muitos anos que me oferecem sociedades para eu poder entrar e eu realmente não me interesso. O mercado de alimentação agora está sofrendo muito. Por conta da alta, né? E a gente vai ter agora, que essas queimadas que tiveram aí, que prejudicou a safra da cana. Com certeza. De agora, a do futuro também, que as canas pequenininhos e tal. Sim. Mas antes disso, o preço já estava alto. Sim. Gente pagando 2 mil por mês para almoçar fora de casa. Sim. Cara, tem gente que não ganha 2 mil por mês. Exato. Mas é um tipo de negócio que, pela peculiaridade dele, um restaurante, por exemplo, um negócio que eu não entraria. Agora, Jenny, vamos montar um fast food. Eu talvez observaria, mas tecnologia. Tecnologia, sim. Me interessa muito associar à saúde. Tecnologia na área da saúde. Tecnologia voltado para a saúde. Isso, sim, um tipo de negócio que eu invisto e me interessa. Telemedicina está um pouco já saturado. Eu acho que ele ele faz parte de alguns processos. Não é o produto na minha visão. Pelo menos no tipo de negócio que eu tenho. Faz parte, é um subproduto dentro de um produto maior e mais inovador e interessante. Mas a escalabilidade, ela vem, tipo assim, eu penso do marketing multinível, mas está mais próximo do digital, não é, Jenny? Para você poder fazer uma coisa escalar. Com certeza. Vocês gostam dessa palavra. Eu já vi muito o Fabrício da 99, né? O Caíto falando muito sobre isso. Por que vocês gostam tanto dessa palavra? Olha, é que ficou na moda, digamos. Mas eu acho que ela já existe, né? Em qualquer negócio. Quando cheguei no Brasil, existe há muito tempo, né? Quando cheguei no Brasil, um dos fatores que me fez me apaixonar por esse país foi o fato dele ter essa escala, que é diferente de escalabilidade, né? A escala brasileira, de ter mais de 200 milhões de pessoas, já te permite você criar negócios com escalabilidade. É diferente, por exemplo, de Venezuela. País, dependendo do produto, se eu fiz um produto regional, é totalmente diferente. A possibilidade de eu tornar uma empresa com uma escalabilidade como a do Brasil. Agora, o que muda? Um produto escalonável de um produto escalável é a proporção que ele tem dos custos associados a esse crescimento. Então, se os custos eles aumentam na proporção do meu crescimento, uma empresa não é escalável. Escalável é que o crescimento é muito maior, não é diretamente proporcional ao investimento que eu tenho que fazer. Essa é a grande diferença. E claro que isso está grandemente associado à tecnologia, está diretamente associado à verticalização. Então, dependendo do produto, é isso. Por exemplo, eu posso ter um maquinário que ele acaba... Eu diluo. Quanto mais
eu faço desse produto, já tem investimento no equipamento. Então, eu acabo diluindo dentro desse investimento que eu já fiz. Caríssimo. Exato. Construção Depende do civil, você negócio, né? arriscaria? Construção civil é meu marido que trabalha. Eu confesso que eu fiz pequenas brincadeiras, né? Eu estava conversando Deu com a certo? Leonice esses dias. Foi muito desgastante. É. Então, a Leonice me está incentivando. Leonice, né? A Alves, nossa querida arquiteta, que eu adoro. Um beijinho para você. Grande amiga, Leonice. Espetacular que nos conectou. Leonice, eu estava brincando esses dias. Jenny, você vai conseguir, deixa comigo que você vai ver como você vai andar. E ela vende fácil as casas, hein? Mas não é um negócio que eu foque. Eu brinquei um pouco e... Cara, Jenny, Desgastou. você que gosta de fazer conta, velho. Tem uma amiga, sentou aí onde você sentou aí, ó. Uma semana ela vendeu 4 casas, com a média de 8 milhões cada casa. Corretora. Uma Como média... chama? Depois eu te falo. Tá dela. bom. Mas assim, e o case Sim. dela é que ela vendeu essas casas pelo TikTok. Uau! Cara, 8 milhões. Tem ela falando Sim. e tal, sabe? Cara, aí... E ela não abre mão. Do Primeiro que TikTok. ela é bem chata. Ela fala, só eu vendo, não trabalho com parceria, minha equipe é eu e mais 2. E é o 6%. Entende? Sim. Então, cara, mas assim, se o corretor ganha, todo mundo ganha, entendeu? Claro. Depois vamos falar de investimento no mercado Sim, financeiro. vamos. Vamos lá. Olha, a hora tá passando, Ai, mas a meu gente tem Deus. 3 perguntas Você é mais que eu quero... rápida, perdão. Não, Vai. tudo bem, tá super legal, cara. Sim. É que você tem os seus compromissos, né? Sim. Vamos marcar o segundo Marido podcast. e filho. Sim, vamos. Segundo, parte Vamos marcar o 2. segundo. Não, o segundo vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma rodada com 3 Sharks. Bora, vamos. O negócio é o seguinte, Aham. a gente vai falar sobre a sua empresa, Sim. certo? A gente vai falar sobre mãe e empresária, Tá bom. toda essa dona de casa, e a dica de filme. Pra gente dar uma quebrada, vamos Pronto. a dica de leitura. Vamos. Preparada? Pode ser dica de filme, que eu já... Já lembrou? Isso, eu lembrei de um filme que eu gosto. Tá, então vamos lá. Aqui, Matheus. Hoje estamos aqui na técnica com o Matheus. Gente, hoje não tem a Cecília aqui. Hoje estou sozinho aqui. Estou gastando todo o meu conhecimento com a nossa amiga Genir. Então Sim. vamos lá. Salve, galera. Eu sou o Mesaque de Almeida e esse é o Alpha Media Cast. Opa, de novo. Salve, galera. Eu sou o Mesaque de Almeida e hoje temos mais uma dica de filme. Antes, se você não segue a gente, já segue aí, ativa as notificações para não perder outras dicas iguais a essa. E hoje, a nossa dica de filme é com a nossa amiga Genir. Com você, Genir. Mas o filme que eu gosto muito, que marcou minha vida, foi Forrest Gump. Eu gosto demais desse filme. Primeiro porque tem uma Jennifer e sempre na faculdade o pessoal falava desse filme. Meu nome é Jennifer, não é Jennifer, mas lembra? Mas pela obstinação dele, pela pureza do coração dele e como ele conseguiu impactar uma nação através do mais puro amor e do comprometimento com um objetivo em equipe. E o Forrest, para mim, é um exemplo maravilhoso sobre o trabalho em equipe, a pureza de um coração e a vontade de alcançar o objetivo. Muito bom. Obrigado, Genir. Assim. Você sabe, cara, que assim, eu vou assistir esse filme, eu não assisti. Eu só lembro dele correndo, mas já dá um spoiler aí pra mim. Por que ele fica correndo? Porque ele é autista e ele faz exatamente a missão que lhe é dada. Então, ele corria muito, muito bem. Então, correndo foi que ele se destacou, né, na guerra. E quando falavam para ele correr, ele corria como ninguém e virou um... Porque, assim, a chamada é ele correndo, entendeu? Eu achava até que tinha uma coisa corredor, mas Sim. você fala que ele é autista. Hoje em dia, Sim. essa questão do autismo é uma questão, assim, que traz tanto essa sensibilidade, né? Sim. Mas, assim, ó, a minha filha está estudando medicina, né? E hoje ela fica muito ligada a essas coisas, né? Antigamente não tinha tanto autista assim. Não tinha. A gente não via. Não. E as pessoas que tinham sofriam um pouco de né? Sim. Chamavam de demente de forma, né? Sim, foi Mas cruel. hoje muitas pessoas são diagnosticadas Sim. com O crescimento, autismo. se eu não me engano, mais de 10% ao ano de autismo. Cara, que coisa, É né? terrível. Tá. Agora a pergunta para nossa amiga, mãe, empreendedora, Sim. esposa, como que é o nome do marido? Cido.
Cido? Cido. O Cido é corintiano? Não, Cido- palmeirense. Ai, meu Deus do céu, eu tinha medo de que você falasse Não, isso. palmeirense. Você é corintiana? Eu sou palmeirense. Metade do meu coração é palmeirense e metade São Paulino. Porque É, tem um filho São Paulino e um filho palmeirense. Eu acho assim, a gente tava conversando, e assim, depois que a gente vai conversando, a gente vai pegando, vai conhecendo as pessoas, Sim. né? Ninguém é perfeito, né? Não, Tudo bem. Vou aceitar você ser palmeirense. quase. Um abraço pro Cido, que é palmeirense. Cido, esse Sim. ano você não vai ganhar nada. Pode, gente, você não vai ganhar, veremos. vocês não vão ganhar nada, tá bom? Veremos. E ó, me fala então aí, e filhos? Tenho 2 filhos. Um Qual- de 19 anos, Alessandro. Nossa, Coisa teu filho mais de 19 linda. anos? Sim, 19 anos. E um de 10 anos, o Tavinho. Um veio depois de 9, 10? Sim, sim. Caramba, eu me arrependi de não ter tido outro. Tem um só Ah, um, não, meu. tem que. Filhos tem que ter, tem que ter. Que legal. O Tavinho E Alessandro. Alexandre, que legal. Alessandro. O de 19 já trabalha com você? 19. Ainda não. Ele tá começando na faculdade e aí agora ele tá focado, bem puxado, tá na INSPER, tá focadinho na faculdade. Daqui a pouco Que vem pros legal. negócios. Não são corintianos, não são palmeirenses não, né? Isso São aí me Paulino. puxa. São Paulino. Menos mal, né? E aí me fala, e como que é, assim, pra quem é mãe? A sua rotina de mãe, assim, de onde... Sabe, como que você faz pra você manter tudo isso? Porque, assim... Não é fácil. Tem que ter jogo de cintura. Sim. Olha, eu sou convertida, então hoje eu sou evangélica e antes eu priorizava demais o trabalho. Então era trabalho em primeiro lugar, em Workaholic. segundo, totalmente workaholic. Depois que Jesus entrou na minha vida, nas nossas vidas, eu reorganizei as minhas prioridades. A minha prioridade é Deus, em segundo lugar, a minha família, em terceiro lugar, as empresas. E por incrível que pareça, Deus é tão poderoso e tão perfeito que Ele organiza as coisas de uma forma máxima, que hoje eu consigo produzir muito mais do que eu produzia antes. Claro que adotei ferramentas que me permitem metrificar isso, me permitem controlar isso para alcançar as minhas metas, mas hoje eu dou muito mais prioridade a Deus, a minha família, do que antigamente, e menos prioridade ao trabalho do que antigamente. E coloco regras, por exemplo, eu busco meu filho, pego meu filho na escola, eu levo meu filho e pego na escola quase todos os dias. São os minutos preciosos. São os minutos preciosos. Para mim, isso é luxo. A definição de luxo, para mim, é eu conseguir levar meu filho na escola e conseguir pegá-lo na escola, que era uma coisa que era impossível para mim antes, né? E você vai sendo mais produtiva, vai sendo mais objetiva nas reuniões e dá conta. A minha vida familiar, a minha família, eu servir eles, cozinhar para eles, e ser cuidadosa com as coisas dele, para mim é meu maior prazer. Então, eu não abro mão e a gente tem como, a gente concilia, é só você querer que você consegue criar ferramentas para isso. E dá um jeito. Que legal. Parabéns. Obrigada. Não é fácil. Uma das tarefas já Não, é super difícil. não. E várias Sim, outras tarefas, mas aí sim. quando a gente fala prioridade, coloca Deus no meio, a gente Sim, sabe que tudo vai dar Com certo. certeza. Né? E aí, pra gente finalizar aqui, Sim. Pink Lab Saúde. Sim. Pink era pra segmentar pra mulher mesmo? Para segmentar para Não mulher. tem nada pra homem. Ou por enquanto não. Tá para acontecer uma mudança, né? Que ainda é sigilosa, mas a gente vai abrir para outros mercados. Mas a Pink foi desenhada mesmo para mulheres. E a partir de uma grande dor, a minha mãe morreu, como eu falei aqui, quando eu tinha 13 anos, vítima do câncer do colo do útero. E essa doença marcou a minha vida. Eu fiquei órfã por causa de um câncer que pode ser totalmente evitado. O único câncer no mundo que é 100% rastreado, a sua origem, a sua causa é o câncer do colo do útero. Então, existem outros inúmeros cânceres que não têm essa ferramenta. O câncer do colo do útero tem. E foi nesse entendimento que lancei a Pink Lab, o produto Pink Papa, e hoje estamos focados nesse mercado e querendo impactar a vida das mulheres. Ele é um produto, chama-se Pink Papa? Pink Papa. Né? Uhum. Mas tem alguma Sim. coisa a ver com tecnologia? Tem um Tem? pouco de tecnologia associada, sim, e tem ferramentas de diagnóstico precoce. Então o seu mercado é B2B. Você não atende o mercado, a pessoa final? Não, ainda não. Você vende para Só para empresas. para consultório, para Aham, empresa? Isso, é B2B. Ah, entendi. E assim, é esse câncer
que a menina adolescente, não que ela tenha relação sexual, porque acho que Sim. existe um pouco de preconceito, não é Sim, isso? sim. Tem que tomar a vacina. Exatamente. E aí, às vezes, as pessoas falam, não vai tomar porque não tem relação. Exatamente. Existe muita falta de informação, porque a vacinação ela é a principal ferramenta de prevenção, tanto menina quanto meninos, né? Porque o HPV é uma IST, a IST mais transmitida no mundo. Então, todas as pessoas ao longo da vida vão entrar em contato com algum tipo de HPV. Existem mais de 200 tipos. E o fato da pessoa estar vacinada garante mesmo que não haja o desenvolvimento da doença. O que a gente faz? O que eu faço? Já pega o caminho andado de pessoas que não se vacinaram, que não é o ideal. O correto é a vacinação, é realmente a ferramenta mais efetiva e falta informação às pessoas, por falta de informação das pessoas, não aplicam a vacina. A gente tem a vacina disponível no Brasil, né? Gratuitamente pelo SUS e a vacinação está cada ano mais se baixa. E é engraçado, porque depois de uma certa idade não tem mais efeito, é isso? Depois dos 45 anos. Mas não é mais novo, até os não? 45, não. Ela tem até 90% de efetividade caso o paciente tenha contágio com o vírus que causa câncer. Ela tem até 90% de efetividade para assegurar que ele não se torne cancerígeno. E assim, bastante. A menina pega, o menino não. O menino transmite e não pega. O menino também tem, não, os dois. O HPV ele é o principal causador de câncer peniano e também câncer de orofaringe, de garganta. Então, acontece para ambos os sexos. Foi essa doença que o Michael Douglas pegou. Michael Douglas, porque, exatamente. Assim, quando eu vi, eu até falei assim, né? Sim. Porque eu achei que ele era vulgar, que ele tinha contado com uma certa... Eu achei que ele falou com uma certa... promiscuidade. Não. Porque ele pegou e falou assim, né? Está aberto. Né? No nosso, Sim. A gente pode falar porque é para maior de 18. Uhum. Não, eu peguei câncer de tanto fazer sexo oral. Sim. Aí eu achei que ele tava falando aquilo ali... E aí depois, ouvindo... Eu gosto muito, assisto muito podcast de todos os gêneros. Sim. E aí isso, né? Vê que eu não tenho... Eu tenho as perguntas, mas são perguntas técnicas, claro, né? Você claro, sim. Que realmente pega pelo sexo oral também. Sim, sim. O vírus HPV, ele é extremamente contagioso. E claro que existe mais de 200 tipos. A maioria das pessoas acabam combatendo o próprio organismo esse vírus. Mas também não quer dizer que seja promiscuidade. Quantos casos a gente não tem de pacientes que só tiveram um parceiro ao longo da vida com câncer do colo do útero? Porque basta outro parceiro ter tido mais de uma pessoa para poder contaminar. E pode essa ficar realidade, incubado? Sim, fica incubado muitos anos, dezenas de anos. Então, depende do corpo. Isso, quantos homens casaram virgens com a mulher virgem, só o casal esteve entre eles. A única possibilidade de você não entrar em contato nunca com HPV é sendo homem virgem, mulher virgem, casaram e realmente não houve contato com terceiros. É a única garantia de que realmente o vírus não entre no casal. Mas se o homem teve outros namoros, aí já existe a chance, né? Basta só mais uma pessoa. Pô, a sua empresa, então, ela, além de, né, claro, você tem um aspecto de ser empresária, tem uma missão de vida também, tem uma né? missão. E você fez igual o Batman, né? Você viu? Ele transformou a dor dele em uma missão, né? Tem que ser. Ele tem aquela história, né? Que o pai dele morreu Sim. e tal, e ele hoje virou um defensor. Sim, tem que ser. Parabéns. Acho que a vida é sobre isso, é sobre transmutar toda a dor que a gente vive no campo familiar, no campo pessoal, no campo de relacionamentos, no campo empresarial. É sobre isso, é sobre sempre observar o que é de melhor, tirar as lições do que é de melhor e bora para o next level. Cara, eu tenho muitas pessoas para te conectar, hein? Vamos, bora, eu quero. Uma pessoa para você dar essa palestra, ela já impactou 10 mil pessoas, tá? Trabalha muito forte com mulheres. A segunda é sobre startups. Eu vou te indicar para você fazer esse trabalho de startup, para você avaliar o que é interessante e o que não é. Então, a gente tem a conexão das startups. E vou fazer tipo o Shark Tank. Você sentar lá e falar, por favor. Vamos! Você vai virar ali pro... Tô começando nesse mercado e eu tô gostando. Muito legal, bacana. E o bom é você poder mudar a vida das pessoas, Com certeza. Né? Ó, eu participei de um... Aqui mesmo, aqui na rua aqui. E aí era mais ou menos isso. Era um treinamento
E aí, no final, entrava o Fabrício da 99, entrava Sim. alguns caras. E, assim, tinha projeto que você via que a pessoa estava perdido. Sim. Tipo, eu fui lá como convidado, né? Então, eu queria conhecer. Sim. E aí, na hora da apresentação, tava lá o Fabrício. Ele tinha pegado Covid e ele tava de casa, né? Mas ele, né? Aí, quando a pessoa começava a olhar, você falou, meu, as planilhas, os números, tudo na ponta do lápis e tal. E ele perguntava o negócio, ele falou, não, é assim, assim, assim. Aí ele perguntava outra coisa, o cara vinha com resposta Preparado, assim, né? assim, assim. Ele falou, cara, eu quero comprar a sua empresa. É isso, sobre Porque a pessoa, assim, né? meu, é isso. É. E outros que o cara nem sabe quanto que é 2 mais 2 e tá entrando ali. Sim. Fala, meu, que louco, que vergonha que esse cara tá passando. Tem Sim. muito isso, que você vê Sim. muito isso, né? Sim. Com certeza. Genir, seguinte, então vamos para as conclusões. Eu queria que você já deixasse as suas redes sociais, da Sim. sua empresa, dos seus negócios. Eu queria também que você fizesse a conclusão, Claro. principalmente para quem está começando no empreendedorismo, porque Sim, com certeza sim. você é uma mulher que inspira, entendeu? O que Obrigada, você acha? Isaac. Eu comecei a falar na internet de tanto eu fazer isso de forma offline para amigos e pessoas que vinham procurar ajuda. E eu percebo que por trás desse trabalho também há um propósito muito grande. Eu comecei a me posicionar na internet, no Instagram, com o objetivo de ajudar tanto pessoas que querem abrir seu negócio e que estão perdidos, não sabem como fazer. Se eu tivesse tido conselheiros que tivessem me dado pequenos conselhos, com certeza eu estaria em outro nível. Então, errar é enriquecedor, mas se a gente puder errar menos ou errar em outra fase, com certeza você cresce mais rápido. Para esses que estão começando, que sonham com começar, tem 2 pilares que eu falo que são fundamentais. O primeiro é aprender a venda, a arte da venda. Não existe como você se tornar empreendedor sem saber vender. E o segundo é você aprender sobre como você diminuir sempre, como você conseguir produzir muito mais com menos, né? Essa foi uma das ferramentas que eu sempre usei. E existem 2 tipos de momento. O momento antes de você iniciar o teu negócio, né? Como você iniciar, o que você faz para começar o teu negócio do zero quando você não tem nenhuma direção clara. E o segundo é quando você já começou, que é outro tipo de pessoas que me procura muito. Jenny, comecei com meu negócio, em português assim, né? Deu ruim, eu estou aqui com um elefante, eu estou prestes a desistir, não sei o que fazer. Aí voltamos àqueles 2 pilares. Existem 2 pontos que são cruciais, que eu falo, um é o coração e outro é o oxigênio. Você precisa gerar mais vendas. Não existe venda que não pode ser aumentada. E diminuir custos, cortar os custos. Não há custo que não possa ser cortado. Sempre há uma possibilidade de você vender mais e sempre há uma possibilidade de você economizar mais. Se o empresário, que ele já está com a empresa andando, está com desafio, se ele parar somente a cuidar do coração e do oxigênio, ele vai sobreviver. E depois de sobreviver, tem outras fases, né? Porque a maioria dos empresários vivem na fase de sobrevivência negativa, que acha que está sobrevivendo, mas está vivendo do dinheiro do caixa do negócio e está gerando mais dívida ainda. E depois de sobreviver aí, você tem vários passos que eu acabo até ensinando hoje em dia nas minhas palestras e no livro que está prestes a sair. É isso, basicamente. Se não tem o seu negócio, você precisa ter um planejamento calmo, não ir na empolgação de querer fazer o que faz melhor tecnicamente, o que acha que está mais em alta. Tem que parar muito bem para pensar. E para isso existem ferramentas que a gente está aplicando com os nossos mentorados que vêm perdidos, né? Eu tenho dinheiro, ou eu tenho entendimento, eu sou um excelente técnico, mas o que eu faço? E realmente ter um planejamento estruturado para errar menos. E se você está com o teu negócio próprio, focar nesses 2 pilares para resistir e depois aí tem outras fases de acordo com o tamanho da empresa que a gente vai aplicando depois disso, né? Nossa, você já é uma mentoria. Suas redes sociais, aí onde as pessoas podem te achar. Sim, são Jenny Garzon 1. Jenny com J, com 2 N's, I, né, no Y, Garzon com Z, que nem ovinho, e um Garzon, ladinho. bonito Garzon. Garzon. Né?
É. Muito legal. Dininho, eu quero te agradecer. Obrigada, eu sua que disponibilidade por agradeço. estar aqui. Eu que agradeço. Pedir desculpa por alguma coisa que de repente Imagina! né? Foi excelente, excelente. E marcar, cara. A gente tem sim bastante coisa pra te passar, Vamos. entendeu? Desejar muito sucesso pra você, pro Cido, os dois Amém, meninos. amém, eu recebo. E vamos Igualmente. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Já se inscreve aí no nosso canal. A gente está ao vivo aí todas as quintas-feiras. A gente tem episódio novo. E nós contamos com a sua audiência. Obrigado, Matheus. Valeu!